O Corão é um texto de supremacia. Se fosse um estado de Sharia, não é para respeitar não, é para explodir. Maomé, durante a vida dele, estuprou, assassinou, roubou, matou judeus, espancou mulheres, fez terrorismo, crime organizado, pedofilia. O mesmo islamismo que prega o apedrejamento de mulheres, que mata homossexuais. No sul do país existe muçulmano perseguindo gente que prega, que missionário no sul do país. Se eu quiser agora construir uma igreja no Cairo, cristã, não vou conseguir. Em Teherã, Karachi, Cabul, para referir a países diferentes, distintos, um no norte da África, no nordeste da África, outros na Ásia, só para exemplificar, você não tem esse espaço da pluralidade religiosa. Islamismo demoníaco adora um demônio, Alá é um demônio. O islamismo acredita na conquista e conversão de povos à sua fé, por vezes mediante a guerra. Existe até a mentira sagrada no islamismo, a taqiyya. Todo muçulmano não só pode, como deve mentir se tal mentira ajudar na expansão do Islã. Para o Islã, há dois códigos morais, um para os fiéis, outro para os infiéis. Um cristão não pode matar ninguém, um muçulmano pode matar idólatra. Alguém já disse que no Corão há mais ódio dirigido aos judeus do que no Mein Kampf de Hitler. O equilíbrio entre uma nação multicultural e uma marcada por perseguições religiosas por vezes extremas mostra-se tênue na história recente do mundo. Por muitas décadas, o discurso do Brasil enquanto um lar para povos de todas as confissões religiosas encobriu uma dura realidade observável crescente, a deterioração do status social da comunidade muçulmana no país. Apesar de bem integrado ao tecido social brasileiro, cada vez mais vemos discursos de diversas origens que visam demonizá-la, atacá-la e, como consequência implícita, porém ainda não proferida abertamente, extingui-la. Mas você deve estar se perguntando, mas isso não seria um alarmismo? Quer dizer, como um país multicultural como o Brasil poderia virar uma nação que persegue sua minoria muçulmana? Porém, a história não se repete, mas costuma sempre rimar. Não faltam exemplos na história recente ao redor do mundo acerca da perseguição e do extermínio de comunidades muçulmanas chancelados por ideologias extremistas que foram alimentadas por décadas, que começam na filosofia e na política e terminam com muçulmanos sendo brutalmente chacinados aos milhares. Na Bósnia dos anos 90, após o fim da multirreligiosa Iugoslávia, cristãos extremistas sérvios cometeram um brutal genocídio contra muçulmanos bósnios, chacinando mais de 8 mil civis em pouco tempo. Civis estes que jamais pensariam, de acordo com seu próprio testemunho, que seus vizinhos de anos de convivência, do nada, se tornariam extremistas religiosos e começariam a matá-los, estuprar suas esposas e filhas e fuzilá-los nas bordas de covas coletivas. Durante esta recente matança, no que ficou hoje conhecido como genocídio de Srebrenica, ocorreram mesmo casos de safari humano, com turistas europeus indo à Bósnia matar muçulmanos por esporte, como o caso do escritor extremista Edward Limonov. Hoje há toda uma geração de jovens muçulmanos bósnios nascida do estupro em massa de suas mães durante o ocorrido. No entanto, a revelação no livro investigativo do premiado historiador americano Taylor Branch, The Clinton Tapes: Wrestling History with the President, torna as coisas ainda piores, pois demonstram que deixar a população muçulmana indefesa em plenos anos 90 na Europa para que morresse foi uma política deliberada pelas democracias ocidentais com este objetivo. Segundo o historiador, Clinton disse que os aliados dos Estados Unidos na Europa bloquearam propostas para ajudar ou remover o embargo. Eles justificaram sua oposição em motivos humanitários plausíveis, argumentando que mais armas só alimentariam o derramamento de sangue, mas, em particular, disse o presidente, os principais aliados objetaram que uma Bósnia independente seria antinatural, como a única nação muçulmana na Europa, ao mesmo tempo em que defendiam seus soldados das forças de paz como um símbolo do comprometimento. Eles transformaram essas tropas efetivamente em um escudo para o desmembramento constante da Bósnia pelas forças sérvias. Quando expressei choque com tal cinismo, que lembra a diplomacia de olhos fechados em relação à situação dos judeus da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Clinton apenas deu de ombros. Ele disse que o presidente francês François Mitterrand foi especialmente direto ao dizer que a Bósnia não pertencia e que as autoridades britânicas também falaram de uma restauração dolorosa, mas realista
racista da Europa cristã. Segundo o Museu do Holocausto de Houston, em 1993, o Conselho de Segurança das Nações Unidas declarou que Sarajevo, Gorazde, Srebrenica e outros enclaves muçulmanos seriam áreas seguras, protegidas por um contingente de forças de paz da ONU. Mas em julho de 1995, os sérvios cometeram o maior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, em uma dessas áreas, Srebrenica. Estima-se que 23 mil mulheres, crianças e idosos foram colocados em ônibus e levados para o território controlado por muçulmanos, enquanto 8 mil homens, em idade de batalha, foram detidos e massacrados. A chamada Área de Segurança de Srebrenica caiu sem um único tiro disparado pela ONU. Mesmo assim, com o genocídio já em curso, o presidente francês François Mitterrand, em meio ao massacre, disse a polêmica frase: "A Bósnia não pertence à Europa", se referindo à ideia de um país de maioria muçulmana integrado à Europa, em contraste com a Sérvia de maioria cristã, que cometia o genocídio, mostrando que quando a matança de muçulmanos começa, democracia, liberalismo e liberdade religiosa são colocados no bolso das democracias ocidentais. Indo para o outro lado do mundo, na última década em Myanmar, um país sectarizado e movido por políticas e uma filosofia semelhante, milhares de muçulmanos da etnia minoritária Rohingya também foram mortos e expulsos por extremistas budistas, que até ontem eram seus concidadãos. Segundo a matéria da BBC, centenas de milhares de muçulmanos Rohingya fugiram de Myanmar desde a repressão militar que começou em 2017. Mais de 6 mil pessoas foram mortas no primeiro mês do ataque. Ainda, segundo o Museu do Holocausto dos Estados Unidos, em 2017, soldados destroem centenas de aldeias Rohingya e mais de 700 mil Rohingya fogem para Bangladesh. Estima-se que mais de 9 mil Rohingya foram mortos durante a violência, sem que nenhum país fizesse nada. Atualmente, o maior campo de refugiados é o campo de Kutupalong, em Cox's Bazar, Bangladesh, com 600 mil refugiados muçulmanos vivendo na total miséria, os que conseguiram sobreviver da chacina. Indo para a África, o governo de Angola, movido pelo mesmo sentimento de perseguição religiosa à sua minoria muçulmana, em 2013 baniu e destruiu as mesquitas do país, que conta com a população de 800 mil muçulmanos, e tornou a religião praticamente ilegal. Segundo o portal VOA, de Portugal, a destruição de mesquitas em Angola está a provocar o mal-estar entre os muçulmanos. Um deles disse à Voz da América que os islâmicos poderão ter que abandonar o país devido ao ataque que dizem ser a perseguição de que estão a ser vítimas. A Voz da América teve acesso a uma ordem interna do governo central que orienta a administração de Viana a passar uma segunda ordem para destruir a mesquita do Zango 1, município de Viana, província de Luanda. No país vizinho, a República Central Africana, outro genocídio contra muçulmanos também está em curso. Seja na Europa, Ásia e África contemporânea, não importa o quão a sociedade seja secularizada, seu governo eletivo ou que hajam supostas leis de proteção à liberdade religiosa, elas são apagadas com a mesma velocidade que foram escritas, e o resultado pode ser nitidamente visto. Mas será que isto aconteceria no Brasil? Como você viu no começo desse vídeo, no nosso país, após o violento discurso anti-islâmico de figuras que ascenderam à política recentemente se enraizar na mentalidade popular, agressões a muçulmanos se tornaram também comuns. Tipo, das mulheres, que é legal. Mas pra mim é tipo o islamismo moderado e o islamismo radical, tá ligado? O radical fala assim, nós temos que matá-los. Aí o moderado, eu concordo com ele. Políticos, autoridades e até representantes de outras religiões se manifestaram sobre a invasão da mesquita, todos repudiando o que aconteceu e também reafirmando a necessidade do respeito e da tolerância. A mesquita de Ponta Grossa foi invadida na sexta-feira, o dia da semana mais importante para os muçulmanos. O Alcorão, livro sagrado do Islã, foi queimado junto com exemplares de outros livros que falavam sobre a religião. Um quadro que explicava as bases do Islã foi retirado da parede e também queimado. Os invasores destruíram ainda cordões chamados de masbarras, que são usados em orações. Segundo a Agência Brasil, insultos, cusparadas, pedradas e ameaças de morte são algumas das denúncias de agressões contra muçulmanos no Rio de Janeiro nos últimos meses. Depois dos adeptos das religiões de matriz africana, os seguidores do Islã são os que mais sofrem com a intolerância religiosa no Estado, segundo o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. As mulheres, mais visivelmente identificadas nas ruas pelo uso do véu, são as principais vítimas de violência. Em um caso, a aeromoça Ana Cláudia Mascarenhas
Mascarenhas, de 43 anos, levou um soco de um homem após ser xingado de terrorista, em pleno centro da cidade. O caso do Brasil é tão alarmante que, segundo o Intercept, as próprias agências de inteligência do país espionam muçulmanos sem justificativa. O episódio é um exemplo de uma mudança recente na postura das autoridades brasileiras em relação ao Islã no Brasil. Se antes promovia campanhas contra a intolerância religiosa, desde a troca do governo houve uma sequência de exemplos em que autoridades brasileiras na área de segurança pública levantaram suspeita ou tomaram ações com base em estereótipos sobre muçulmanos, extrapolando evidências concretas que tinham sobre seus alvos, prática conhecida como profiling. Foi nesse contexto que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, reintegrada a um gabinete militar, se lançou em uma campanha pela disseminação do medo em relação ao terrorismo. E constantemente, em diversos momentos-chave, surgem notícias de que o Brasil está sob uma ameaça de terrorismo islâmico. Em Mogi das Cruzes, em São Paulo, uma muçulmana chamada Khadija foi espancada covardemente por vizinhos na rua, sendo acusada de terrorismo. Segundo seu relato à CNN Brasil, quando se encontrou com a mãe da outra criança, começou a ser agredida. O homem também ajuda nas agressões. Ela teve escoriações nos braços, no rosto e no cotovelo. Os agressores tentaram arrancar o hijab, vestimenta tradicional islâmica que é colocada na cabeça, e arrebentaram o masparra, um item para a oração que estava no pescoço da vítima. Segundo a vítima, o homem que contribuiu para as agressões a chamou de terrorista, enquanto a segurava no chão pelo pescoço. Enquanto eu estava no chão, ele falou umas 4 vezes, "E agora, terrorista?", afirmou. E mais casos como este se acumulam dia após dia. Porém, para muitos, a garantia da lei e da ordem que ainda existe no Estado laico brasileiro é algo que protegeria sua minoria islâmica e outras minorias religiosas também. Porém, essa segurança também está deteriorando. Tinha um cidadão que me chamava o tempo inteiro de mulher bomba, escória da humanidade, lixo humano. E quando ele passava por mim, ele fazia questão de gritar cabum. Eu tentava levar aquilo na brincadeira com os outros funcionários, até chegar ao extremo dele me pegar na porta da empresa e me agredir fisicamente. Ele deformou o meu rosto, ele arrancou 8 dentes da minha boca. Até hoje eu não consigo comer uma maçã. Algo mais duro, minha boca inteira dói. E cheguei a escutar de colegas de trabalho: "Mas o que você fez para ele te agredir?" Eu falei: "Sou uma mulher muçulmana." Ela agarrou por trás meu cabelo e começou a puxar, depois ela pegou pelo pescoço, começou a dar soco. Eu fiquei com a costela roxa, que apareceu dias depois. Entrou na minha casa, ela mordeu o meu seio, fiquei com marca de mordida. E essa intolerância religiosa que a ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, recebe todos os dias, principalmente pós 7 de outubro. 900% de casos de intolerância religiosa, 859376, uso de trajes religiosos em documentos oficiais. O plenário decidiu por unanimidade que a matéria tem não são repercussão contratadas geral. nos empregos, são demitidas, são agredidas fisicamente em transportes públicos. Recentemente, uma muçulmana sofreu um mata-leão de um vizinho. Essas mulheres que, por simplesmente usarem o véu, passam diariamente todo esse constrangimento, essa humilhação. O Brasil caminha a passos largos, segundo muitos analistas, para se tornar um narco-estado, com milícias e traficantes atuando impunemente dentro do território nacional e impondo suas leis, inclusive de opressão religiosa. Segundo matéria do Correio Brasiliense, na literatura disse que um país é um narco-estado quando suas instituições, principalmente as políticas, estão significativamente envolvidas e influenciadas pelo tráfico de drogas, e seus gestores atuam em simultaneidade nos cargos formais de funcionários públicos, ao mesmo tempo que são direta ou indiretamente apoiadores de facções e redes ligadas ao tráfico de entorpecentes. Tal perversa realidade faz com que esses ilícitos acabem por ser amparados pelos respectivos poderes legais e constituídos. O Brasil de 2024, em estado de torpor, vai constituindo a tempestade perfeita. Vê-se perigosamente imobilidade das políticas públicas voltadas para a defesa e a segurança. Em verdade, a força das facções criminosas avança a olhos vistos. Os órgãos de segurança pública se esforçam heroicamente, mas esbarram na falta de valorização profissional
operacional, falta de efetivo e falta de equipamentos. E um fator que pouco passa pela cabeça das pessoas, mas é integrante desse novo narco-estado, é a sua natureza religiosa de extremismo pentecostal evangélico, cujo ódio a minorias religiosas e brutalidade são características marcantes desse nascente narco-estado. Segundo matéria do Globo, os desaparecimentos e as execuções sumárias são prática comum nas 10 favelas sob domínios de Peixão, que espalha pelos muros da comunidade que invade símbolos bíblicos e frases como "Jesus é o dono desse lugar". Apesar de fazer parte da facção Terceiro Comando Puro, TCP, ele batizou seu território como Complexo de Israel. Com 79 anotações em sua ficha de antecedentes criminais, mas sem nunca ter pisado numa prisão, o bandido ostenta seu poder no alto de uma caixa d'água, onde instalou uma grande estrela de Davi, símbolo de proteção para os israelenses, iluminada. A estrutura em neon pode ser vista até da linha vermelha. A cruzada da quadrilha de Peixão, que diz ser evangélico, agora é para anexar mais favelas ao seu complexo. As principais são Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, onde vivem 134 mil pessoas. Os soldados do tráfico já adotaram até um uniforme idêntico ao fardamento do exército de Israel, na cor verde-oliva. Nota-se que para este estado paralelo em pleno Brasil, em plena expansão, as forças israelenses que matam milhares de muçulmanos, invadem e profanam mesquitas e destroem alcorões, são um exemplo de conduta a ser imitado. Os traficantes, que seguem uma versão extremista do pentecostalismo evangélico, têm perseguido brutalmente minorias religiosas nas favelas e serão protagonistas caso o Brasil se torne efetivamente um narco-estado, como já está se tornando. Segundo matéria da revista Época, o crescimento desses narcopentecostais acrescentou uma chaga a mais nas favelas que essa facção domina. Além do tráfico de drogas e da violência cotidiana, a devoção torta aos evangelhos se reflete na intolerância em relação às religiões de matriz africana, o que vale sempre ressaltar, não encontra respaldo entre os verdadeiros evangélicos que pregam a convivência pacífica e a tolerância. Embora sempre tenha havido episódios pontuais não só nas comunidades, mas também no asfalto, de agressões a seguidores de religiões de matriz africana, elas se tornaram a regra nessas áreas. Impulsionados por uma visão deturpada dos evangelhos, esses criminosos perseguem e oprimem umbandistas e candoblecistas, entre outros, muito presentes na Baixada, onde a facção chegou com força nos últimos tempos. Até mesmo a religião católica, ainda largamente praticada no Brasil, tem sido perseguida por estes grupos, assim como as religiões de matriz africana, chegando até festas juninas proibidas de serem celebradas em favelas. Segundo a matéria da Carta Capital, de tradição secular, as festas juninas, quase sempre associadas às paróquias católicas e estendidas em intenso calendário de eventos que avança ao mês de julho, costumam movimentar os bairros da zona norte do Rio de Janeiro. Neste ano, contudo, um inusual silêncio prevaleceu nas comunidades sob domínio do Terceiro Comando Puro, facção criminosa convertida ao evangelho, nas palavras de um de seus líderes, o narcotraficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Depois de ganhar fama por impedir nas favelas sob seu controle o uso de roupas brancas e o bater de atabaques, além de destruir terreiros e expulsar praticantes de religiões de matriz africana, Peixão decidiu estender sua perseguição aos católicos. Comunicamos que o arraiá está suspenso neste fim de semana. Não teremos missas e atividades em nossa paróquia também. Igreja fechada. Postados nas redes sociais pela paróquia de Santa Edviges. A mensagem dava conta da não realização da festa que acontece há décadas no bairro de Braz de Pina, na igreja que hoje tem em seu muro frontal, em letras garrafais, a pichação TCP. Segundo relatos dos fiéis na internet, festas e atividades também teriam sido suspensas nas paróquias de Santa Cecília, em Cordovil, e de Nossa Senhora da Conceição e São Justino, em Parada de Lucas, tudo por conta da intimidação feita por homens armados ligados à facção. Os bairros estão dentro dos limites territoriais do chamado Complexo de Israel. Então, como podemos ver nessa análise, até mesmo religiões maiores do que as comunidades muçulmanas e mais influentes na sociedade já enfrentam forte perseguição religiosa, fechamento de templos, impedimento de festividades públicas e perseguição aos seus fiéis. Mais um alerta para a comunidade muçulmana, além das agressões que já vem sofrendo. No Brasil, ainda há também o problema das think tanks e iniciativas missionárias evangélicas, que funcionam como um braço da disseminação de preconceitos para assediar muçulmanos a saírem de sua religião e inventar mitos a respeito da mesma para os seus próprios fiéis. Como um exemplo dos muitos cursos anti-islâmicos hoje divulgados na internet brasileira, o curso M3 Missão Mundo Muçulmano, por exemplo, tem uma cartilha específica para a evangelização relacionada ao Islã, que também traz artigos intitulados O Fundamentalismo Islâmico, um retorno aos princípios do Islã e O Islã é uma religião da paz, onde pintam o profeta Muhammad e seus seguidores em tons anacronistas de extremismo e violência para a época atual, criando visões pré-concebidas sobre o Islã na comunidade evangélica altamente influenciável e espalhando ainda mais preconceito que pode ser visto nas ruas, como nos casos que colocamos na parte anterior deste vídeo. Maomé escreveu, o Alcorão, livro de ódio dos
E se um odiador público de muçulmanos, que prega cruzadas em pleno século XXI, se tornasse presidente do Brasil? Não importa o que você acha dele, mas Pablo Marçal é uma figura influente no Brasil contemporâneo, criada dentro do nicho evangélico, agora fortemente atuante na política. Recentemente, chegou inclusive a desinformar em massa seus milhares de seguidores sobre o genocídio contra muçulmanos em curso na Palestina, dizendo que as crianças que aparecem mortas são, na verdade, bonecos e que tudo não passa de uma encenação. Pena, tanto de gente inocente que está sendo usada de escudo, mas não deixa o povo sair. Não quer deixar o povo sair para ter essa comoção. Ontem eu vi um vídeo do Hamas, fiquei impressionado. Uma boneca chegando para ser atendida, vocês viram isso? O exército de Israel tem uma precisão absurda, assim, eles miram nos lugares e atiram bem no pé do prédio, o prédio cai com um tiro, não sei o que o povo arruma. Aí eles querendo gerar conteúdo, não acertou uma criança nesse dia aí, que eles estão indo nos lugares exatos, onde eles mapearam todo o lançamento com laser, eles estão indo nas bases de onde os foguetes saíram. Aí não mataram uma criança ontem, eles chegaram com uma boneca no hospital para filmar, aí os caras foram atrás, era uma boneca. Só que eles, não era para morrer ninguém, eles estão mandando sair de lá porque eles vão varrer os terroristas. Não é contra o povo palestino, é contra os terroristas. Mas faltou tanta cena para eles, que eles mesmos estão atirando no próprio povo para mostrar que foi Israel que fez, pra você ver. O que é a cabeça de um terrorista? É o próprio diabo, veio para matar, roubar o povo e destruir. Indo para o seu livro publicado no Brasil e lido pelos seus milhares de seguidores, A Destruição do Marxismo Cultural, Pablo Marçal defende e instrumentaliza preconceitos contra muçulmanos, defendendo certos preconceitos contra a comunidade, dizendo a respeito de cristãos que não são preconceituosos contra muçulmanos. Enquanto isso, muitos cristãos se sujeitam à condição de defensores da liberdade religiosa e migratória destes grupos ligados a esta religião. O ingênuo argumento é que são populações que podem ser alcançadas através do evangelismo. O problema é estatístico e demográfico. Ao contrário do que se prega, as taxas de conversão são mínimas e a maneira como estes migrantes agem, blindando sua fé em guetos em todo o mundo, dificulta e muito qualquer projeto evangelístico. Ainda são populações hostis e fechadas ao mundo exterior. E Pablo continua no seu livro. A resistência cristã ao islamismo, a exemplo do que ocorreu no período das cruzadas, século XI ao século XIII da era cristã, sempre se deu militarmente. Infelizmente, não há outro remédio, diz o candidato a prefeito da maior capital da América Latina. Você não ouviu errado. Um candidato a prefeito na liderança de São Paulo fala que não há outro remédio para os muçulmanos que não quiserem se converter a não ser cruzadas. E ele continua. O Brasil, igualmente, em legislação recente, adotou o mesmo modelo europeu e já está acolhendo milhares de muçulmanos que já começaram, especialmente nas comunidades mais pobres, seu trabalho de evangelismo. Vivemos uma guerra cultural sem precedentes na história da humanidade. Se a Igreja Cristã Brasileira não reagir, não só com cruzadas missionárias, mas utilizando toda a influência que ainda lhe resta para mudar essa legislação de imigrantes perniciosa, em poucos anos, o Brasil testemunhar-se-á também o horror da ocupação islâmica e da Égira, como já afirmado em relação ao continente europeu. Mesmo com tal discurso extremista e desconectado da realidade brasileira, Pablo Marçal segue um caminho de um protopapo urbano no Concílio de Clermont, proclamando cruzadas no Brasil e impunemente radicalizando com seu discurso demonizante a comunidade muçulmana. E agora, eu lhe pergunto, as imagens de Burma, Bósnia e Mianmar não lhe vêm à mente? O que o seu movimento faria se tomasse o poder no Brasil, no contexto que cada vez vemos a liberdade religiosa atacada em diversas áreas? Seriam os muçulmanos brasileiros o bode expiatório de qual crise social ou política? E se você ficou assistindo esse vídeo até agora, bem, o cenário apresentado para a nossa comunidade muçulmana neste vídeo não é nada animador. Para muitos, todos esses desenvolvimentos socio-históricos comprovados sequer faziam parte da sua lista de preocupações, mas infelizmente eles são reais e se tornam cada vez maiores. E o que nos resta fazer? Diante desse cenário, a nossa proposta é a educação. Ninguém nasce odiando nada, muçulmanos ou qualquer outro grupo de pessoas. Ódio e preconceito e discriminação são ensinados, cultivados e alimentados, mas também podem ser desensinados, com informação de qualidade. O projeto História Islâmica com Mansur Peixoto possui uma década de experiência na área da educação, combate ao preconceito e esclarecimento sobre o Islã e os muçulmanos. Porém, temos recursos financeiros limitadíssimos para trabalhar, o que não nos permite acompanhar o alcance de toda a propaganda discriminatória produzida. Diante desse cenário, gostaríamos de contar com a sua ajuda. Torne-se agora mesmo um doador do projeto História Islâmica e nos ajude a produzir materiais educativos, participações em podcasts, documentários, postagens, vídeos curtos e artigos e toda uma série de mídias para desfazer preconceitos e mostrar a verdade sobre a comunidade muçulmana e o papel positivo
dessa civilização e comunidade religiosa. Juntos podemos reverter a maré de ódio e desinformação. Há 3 formas de ajudar o nosso projeto. Você pode enviar um Pix para essa chave ou QR Code que aparece na sua tela, se tornar um doador recorrente através dos links na descrição deste vídeo, ou se deseja fazer uma doação mais substancial para o nosso projeto, envie um e-mail para contato@historiaislamica.com.br e lhe disponibilizaremos nossos dados. Através da educação e cultura, faremos uma mudança positiva. História Islâmica com Mansur Peixoto.